Irmãos, nós continuamos a nossa série no Sermão da Montanha, observando o caráter cristão, aquilo que constitui o caráter cristão, destacando de forma mais pontual do que a nova natureza que nós recebemos, do que ela necessita, do que ela tem fome, do que ela tem sede. Fome e sede essa que são características daqueles que pertencem ao reino que já tocou a presente era, o reino que tocou essa era deformada, esse mundo arruinado, em que nós podemos ser sal, em que nós podemos ser luzes para aqueles que estão perdidos e para esse mundo que jaz em trevas. Então essa é a mensagem de número 13. Nós observaremos mais uma característica da fome e da sede dos filhos do reino, observando o Sermão da Montanha. Eu quero iniciar trazendo para vocês um texto de outro escritor bíblico. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Quando Paulo ele faz esse apelo pungente e radical de Romanos 12, ele o faz depois de uma série de instruções. Então, desde o capítulo 1 de Romanos, ele vem instruindo, ele vem fazendo exposições, ele vem fazendo explicações e até mesmo, em alguns pontos, ele faz aplicações sobre o Evangelho e como esse Evangelho necessariamente afeta as nossas vidas. E é isso que ele faz, meus irmãos. O Evangelho, ele nos impacta. Ele nos impacta pontualmente, que nos leva à transformação continuamente. Nós temos um impacto, nós temos um confronto com a realidade por vir. Então nós somos criaturas que antes eram mortas e nós temos um confronto com o reino por vir, com os céus, com a eternidade do Senhor, e nós somos impactados por isso que o Evangelho traz. Essas são as boas novas, e isso nos leva a uma transformação progressiva, necessária e vital. O Evangelho, então, ele nos mata para que nós vivamos, e então nós vivemos morrendo continuamente. Nós morremos para nós mesmos e vivemos para Cristo. Então nós só podemos viver para Cristo à medida que nós morremos para nós mesmos. Então, para que nós tenhamos essa vida, nós precisamos primeiramente morrer. O apóstolo Paulo, ele mostra esse grande impacto que requer de nós uma atitude. Falando sobre o Evangelho, tem um comentarista puritano do século XVII, chamado Matthew Henry. Ele diz o seguinte: considero cristão, de fato, aquele que não se envergonha do Evangelho, nem é uma vergonha para o Evangelho. Então, à medida que nós somos impactados com o Evangelho, inicia-se um processo de encharcamento. Nós somos encharcados por esse Evangelho e nós vivemos não somente para Ele, mas nós também vivemos em função dEle, nós vivemos para espalhar esse Evangelho. Romanos capítulo 12, nós conhecemos esse texto como o rogo de Paulo. É o grande apelo do apóstolo Paulo. Esse apelo do apóstolo Paulo, ele se sustenta nessa verdade que nos impacta, a verdade do Evangelho que nos impacta. Então eu vou ler para os irmãos e vou fazer algumas observações para os irmãos perceberem o poder do Evangelho e o que esse Evangelho requer de nós. Então percebe que desde o capítulo 1 até o final do capítulo 11, o apóstolo Paulo ele vem criando uma base, criando um fundamento, criando uma estrutura, justamente para fazer esse apelo. Então ele nos leva a uma série de considerações, a uma série de reflexões. Ele coloca diante de nós muitas instruções, muito material, para que nós pudéssemos refletir sobre esse material e ver justamente sobre o que se sustenta o apelo do apóstolo Paulo. É por isso que ele inicia com esse rogo aqui, mas se nós considerarmos o desenvolvimento do pensamento de Paulo, tem uma conjunção aqui onde ele conclui o pensamento dele, dando início a uma série de considerações, quando ele diz, portanto, pois,
Nas nossas traduções nós vemos esse rogo aqui, esse rogo-vos. Ele é um apelo de exortação, ele é uma convocação a uma ação. Literalmente, esse termo ele quer dizer chamar ao lado, chamar para um lado. A ideia de nos levar a uma concentração e um raciocínio diante do que nós recebemos. Então ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. Irmãos aqui é aquele tipo de exclamação, fortalece o apelo de Paulo, é como se Paulo estivesse levantando o tom da sua voz para conclamar os irmãos a ter uma ação. Até agora ele não disse que ação é essa, ele diz agora a partir daqui o meio pelo qual nós podemos responder a esse apelo dele, não por nossas próprias forças, não por nossa própria intelectualidade, mas pela misericórdia de Deus. Aí, a partir daqui, ele diz, então, qual é o assunto desse apelo. Ele nos roga para que nós apresentemos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha o que ele faz. O apóstolo Paulo, ele nos coloca como um objeto de sacrifício. E ele coloca a vida como grande altar em que nós nos apresentaremos como sacrifícios ao Senhor. Quando ele coloca dessa forma, como sacrifício vivo, ele está falando da nossa vida, da forma como nós vivemos a nossa vida, das escolhas que nós fazemos, dos sonhos que nós temos, dos anseios, dos desejos que são nutridos no nosso coração. Portanto, o que o apóstolo Paulo faz é dizer que a nossa vida é um culto a Deus. Toda a nossa vida é um culto a Deus. E esse grande palco da vida é um gigantesco altar em que todos os dias, todos os momentos, nós nos apresentamos como sacrifício. A conclusão implícita aqui é de que se a vida é um grande altar em que nós nos apresentamos como sacrifício, ou nós nos apresentamos como sacrifício a Deus, ou nós nos apresentamos como sacrifícios ao mundo. Mas sempre nós nos apresentamos como sacrifício a um Deus, ao Senhor. É assim que nós concluiremos o versículo 24 de hoje, não é? De Mateus 6. Nós sempre nos apresentamos diante do Senhor. O ponto é, a qual Senhor nós nos apresentamos e nós servimos? Então, olha a nossa vida, o que é que ela é. Nós somos sacrifícios. E nós nos apresentamos diante de um gigantesco altar. Que tipo de sacrifício é esse? Que tipo de culto é esse que nós nos devemos nos apresentar? Ele diz que é o vosso culto racional. Olha como é interessante. Essa palavra racional, ela, na língua original, é uma palavra lógicos. Da onde vem a nossa palavra lógica. Então, o que ele está dizendo? Quando, diante de tudo que nós recebemos, de toda a instrução do Evangelho que nós tivemos acesso, de toda a exposição do Evangelho que ele apresentou, o sacrifício racional, o sacrifício verdadeiro, o sacrifício genuíno é um sacrifício pensado. É um sacrifício discernido. Por quê? Porque a nossa mente tocou a eternidade. A nossa mente discerniu a eternidade. Portanto, não nos resta outra coisa a não ser viver para aquele que é o Senhor da eternidade. Nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós vivemos agora como sacrifícios a Ele com a nossa vida. O que isso significa, Paulo? O versículo 2 responde. Como é essa dinâmica? A dinâmica é um contínuo esvaziar e preenchimento. A dinâmica é uma contínua defesa com o escudo e luta com a espada. Nós recebemos influência sempre de alguma coisa. Os dois mandamentos aqui, conformeis e transformai-vos, são dois mandamentos que estão configurados de tal forma que nós sempre recebemos influência de alguma coisa ou de alguém. Sempre. Nós somos recipientes e nós recebemos influência, nós somos preenchidos
por alguma coisa ou alguém. É tanto que essas duas palavras aqui, elas estão configuradas como passiva. Não é uma ação que sai de nós, mas é algo que nós recebemos. É importante porque esse mundo, ele ativamente tende a nos instruir. Ativamente. Aquilo que agora ele não faz mais conosco, porque quem faz isso agora é o Evangelho. O Evangelho nos preenche. Nós não somos mais preenchidos pelo mundo, porque quando o mundo tenta nos preencher, nós vomitamos. Nós não conseguimos mais digerir os nutrientes perversos e caídos do mundo. Nós vomitamos, nós regurgitamos, nós colocamos para fora. Isso não é mais agradável, não alimenta mais a natureza que nós temos. Mas ele tenta. E alguns nutrientes podres às vezes passam por nossa garganta e são absorvidas por características do velho homem que ainda não foram transformadas em nós. O problema é porque isso vai se acumulando. E se nós não usarmos os anticorpos da palavra de Deus para matar, nós seremos cada vez mais preenchidos com esses nutrientes perversos, demoníacos e caídos. Olha essa dinâmica no versículo 2, quando Paulo diz: não vos conformeis com esse século, como é algo que nós recebemos, a ideia é que nós não sejamos conformados, nós não sejamos moldados. O mundo ele tende a nos moldar. Nós somos colocados aqui como uma massa de modelar. O mundo tende a nos moldar de acordo com as suas riquezas, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua instrução. Ele diz, não sejamos conformados com esse século, pelo contrário, mas sejamos transformados, transformai-vos, sejamos transformados pela renovação da vossa mente, que é o quê? O Evangelho, as boas novas. Então, ao mesmo tempo que nós devemos nos proteger das influências do mundo, nós devemos baixar as nossas guardas para a influência do Evangelho. É isso que está acontecendo agora. Você baixa a sua guarda para receber a palavra de Deus. Você abre o seu coração para receber a palavra de Deus, para que ela lhe transforme. E cotidianamente você levanta o escudo para que o mundo não o conforme a ele. Então, olha o que é o nosso culto racional. É uma vida de discernimento, de reflexão, é uma vida de análise, em que nós consideramos aquilo que é do Senhor e aquilo que é de Satanás. Aquilo que é desse mundo e aquilo que é do mundo por vir. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar. A ideia de experimentar aqui é a ideia de provar mesmo, a ideia de experiência por exame. Você vai atestar algo. Olha como é interessante. Você precisa de dedicação para o Evangelho, para que você possa experimentar perfeitamente, completamente, o que significa a vontade do Senhor. E ele qualifica essa vontade colocando intensidade o que representa a vontade do Senhor, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que muitos não experimentam? Porque muitos estão vivendo vidas duplas. Porque os seus corações estão em concorrência com esse mundo. Por isso que não experimentam, por isso que não sabe o sabor da palavra de Deus, por isso que não compreende a graça da comunhão dos santos, por isso que não compreendem a riqueza do culto público com os santos ao Senhor. Então, isso quer dizer que o Evangelho, ele exige dedicação exclusiva, entrega total, dedicação total. Essa foi a compreensão do apóstolo Paulo, evidentemente, depois de ser impactado com a mensagem do Evangelho. Vamos voltar para a instrução do Senhor no Sermão do Monte. Até esse momento, o Senhor Jesus ele tem ensinado os seus discípulos o que significa
e o quanto é exigido deles para fazerem parte do reino dos céus, do reino do Senhor. A radicalidade do ensino do Senhor Jesus aqui, nessa porção, ela mostra o que é necessário para ingressar no reino dos céus. É necessário morte e novo nascimento. Então, em si, isso nos mostra que a raiz precisa ser modificada. Algo sobrenatural precisa acontecer. Nós precisamos morrer e nós precisamos nascer. Esses dois carimbos, eles estão no nosso passaporte, de que nós morremos, mas na morte nós não ficamos. Nós ressuscitamos com Cristo para o novo céu e nova terra que um dia nós gozaremos. Portanto, meus irmãos, desejar viver essa vida do reino não é um problema para os filhos do reino, porque essa natureza que eles receberam, essa natureza real, essa natureza de realeza que eles receberam, necessita disso. Nós temos visto isso no Salmo número 119. Nós ansiamos por isso. Embora exista essa luta intensa e contínua, mas existe uma mente que discerne. Existem olhos que percebem, que enxergam. Existe um coração que anseia. Porque nós recebemos isso. Isso veio junto com o pacote da nova criatura. Nós fomos feitos novos e nós caminhamos nesse progresso. Então, até aqui, o Senhor do Reino já foi bastante claro, mas também bastante cirúrgico em mostrar o que o reino exige. O reino exige completude, o reino exige inteireza, exige dedicação exclusiva. Então, o reino exige exclusividade de propriedade do coração. Ou você tem o seu coração completamente dedicado ao Senhor, ou seu coração não é dele. Nós chegamos aqui às instruções mais diretas sobre o reino. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao versículo 34, o Senhor Jesus ele mostra qual deve ser a nossa perspectiva, como nós devemos enxergar o reino de Deus. E aqui ele ensina vários aspectos de uma mesma verdade. Essas verdades são tão claras, tão evidentes, que elas já são tanto instruções, advertências, e elas próprias são aplicações de tão claras que elas são. Então, o Senhor ensina-nos aqui em 3 momentos, né? Nas nossas Bíblias existem aí os títulos para separar cada porção, mas eles poderiam formar um conjunto só, não somente até o versículo 24, mas até o restante do capítulo 6, poderia mostrar uma porção só, e o Senhor enfatiza aqui, mostrando vários aspectos da mesma verdade. É como se o Senhor, meus irmãos, ele estivesse aqui sacudindo a nossa mente para acomodar a verdade do reino no nosso coração. É como se ele estivesse nos encurralando para mostrar que não existe nenhuma possibilidade de duplicidade para aqueles que fazem parte do reino. Esse reino, ele exige dedicação exclusiva. Ele exige a inteireza, o todo do nosso coração. A nossa mente deve ser completamente dele, os nossos olhos devem ser completamente voltados, fitos nele. Os nossos anseios, as nossas volições, as nossas vontades devem ser completamente inclinadas para ele, para o Rei do Reino e para o Reino. Então, não seria necessário, por exemplo, eu destacar aqui um ponto de ênfase, mas eu faço somente para ressaltar ainda mais. Nós percebemos aqui o Senhor Jesus, ele enfatizando advertências que os filhos do reino precisam observar. Ele faz isso não somente através de ordens, né, imperativos que ele coloca aqui, mas também instruções que têm esse tom exortativo. Então, o Senhor Jesus enfatiza o perigo da duplicidade na vida. O Senhor Jesus, ele mostra que a duplicidade dos objetivos do coração
nos leva à perdição. Ele mostra o perigo da duplicidade, da dedicação do coração. E em cada instrução, o Senhor destaca o perigo de não se dedicar exclusivamente ao Senhor. Quando nós colocamos o nosso coração com algum tipo, algum nível de concorrência, nós sofreremos. Porque nós não viveremos exclusivamente para aquilo que toca as nossas mentes. Nós não viveremos nem a vida do mundo e nós não viveremos a vida do reino. Nós estaremos em inteiro conflito. E não é por acaso que ele fala da ansiedade. Porque uma mente dúbia gera uma vida ansiosa. Não é por acaso que ele gasta tanto tempo para falar da ansiedade. E aqui eu dou um aperitivo do próximo sermão, em que eu estarei aqui pregando do versículo 25 ao versículo 34. Olha o tamanho da porção que o Senhor destaca para falar da ansiedade. O que o Senhor nos ensina aqui? O Senhor nos ensina que a duplicidade gera essa ansiedade e a ansiedade evidencia algum nível de concorrência do coração. A ansiedade, ela aponta rivais ao Senhor e ao reino. É evidente, meus irmãos, que a ansiedade é um problema do século, né? Nós vemos ansiedade atingindo não somente adultos, idosos, mas atingindo crianças. A ansiedade perturba, a ansiedade tira a paz, a ansiedade destrói, a ansiedade ela corrói a alma e não precisa de fundamentação bíblica para identificar isso. Os consultórios que tratam da mente estão cheios para tentar corrigir um problema da alma e não corrigirão. Darão paliativos para corrigir. Nossa geração está sendo doutrinada, conformada a esse mundo que comprar é igual a ser feliz, por exemplo. E tem essa vida encharcada de anúncios, noticiários, publicidade, para tentar criar algum tipo de regozijo no fato de ter, de obter, de conseguir aquilo em que nós tributamos algum valor. Não são as coisas, mas são os valores que nós tributamos a alguma coisa. E quando nós obtemos, nós enxergamos que foi apenas uma miragem. Nós não conseguimos alcançar, mas nós somos cegos, pobres e nus de consciência. Então nós tentamos mais e mais nós somos conformados a essa presente era. A ansiedade não pode tocar um filho do reino. Não pode. A ansiedade não convive no novo coração da nova criatura. Não convive. A ansiedade indica duplicidade. Um grande psicanalista, grande porque ele é muito conhecido, mas ele acaba não tendo tanta notoriedade nos meios acadêmicos, ele mesmo atestou isso. Ele diz o seguinte: a ansiedade é o fenômeno fundamental e o problema central de todas as neuroses, os problemas com os nervos. Está lá. Por que isso, meus irmãos? Isso porque a ansiedade expõe a perturbação de uma alma que não descansa em Deus. O oposto do descanso em Deus é a ansiedade. É um espírito inquieto. É um espírito que não vê esperança. É um espírito que não vê paz. A ansiedade corrói e destrói. É por isso que o Senhor faz questão aqui nesse grande retiro espiritual, nesse grande ponto de instrução, de falar justamente que quando os filhos do reino não correm para o reino, eles vivem uma vida de ansiedade, pois aquilo que eles anseiam, eles nunca conseguirão obter se eles não correrem a corrida rumo à Nova Jerusalém, ao reino de glória e paz que tocou a presente era caída. Meus irmãos, nós chegamos em Mateus 19,
ao 34, nos versículos do capítulo 6. Essa é uma única unidade, nós poderíamos expor ela de uma única vez, nós perderíamos alguns detalhes muito importantes, então nós veremos em duas porções. Aqui nós vemos as advertências contra a duplicidade de vida e o chamado à exclusividade radical ao reino de Deus. Então, nós veremos em duas partes. A primeira parte hoje, do versículo 19 ao 21, nós veremos a análise que nós devemos fazer para sabermos se o nosso coração é do reino ou é do mundo, ou dos céus ou da terra. Isso descreve um pouco do desapego que os filhos do reino devem ter a esse mundo. Do versículo 22 a 23, nós somos exortados a discernir se os nossos olhos são do reino ou são do mundo, são dos céus ou são da terra, são bons ou são maus. E o versículo 24 nos exorta a discernir qual Senhor nós servimos. Nós somos servos do reino de Deus ou nós somos servos desse mundo. Na segunda porção, como eu referi aos irmãos, do versículo 25 ao 34, nós veremos sobre a paz do reino e a ansiedade do mundo. Essa daqui, na porção de hoje, é a fome e a sede que os filhos do reino têm. Qual é a fome e a sede que os filhos do reino têm destacado nessa porção? A exclusividade radical ao reino. Os filhos do reino entendem que ou nós vivemos para ele, ou nós não vivemos. Ou nós somos dele, ou nós não somos. Ou nós olhamos para ele nessa vida que nós vivemos, nessa peregrinação santa, ou nós estamos completamente cegos. Ou nós somos seus súditos, ou somos idólatras. É isso que o Senhor nos ensina aqui. Conforme eu mencionei para os irmãos, o versículo 19, versículo 21, ele é um texto articulado, né? Porque ele serve para dois momentos. Se ele serviu de conclusão do versículo 1 ao versículo 18, do versículo 19 ao versículo 34, ele serve de introdução. E é dessa forma que nós vamos observar esse texto hoje. Ele serve de conclusão para nós avaliarmos justamente o centro das nossas motivações. De vários aspectos, o Senhor nos mostra para que nós possamos analisar onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro, o que nós consideramos como riquezas, onde nós consideramos o nosso bem mais precioso, em que nós tributamos valor, em que está arraigado os nossos sonhos, para onde aponta as nossas ambições. Isso porque, entenda, por trás das propriedades materiais existe um valor subjetivo dado pelos nossos corações. Não é um objeto em si, é o valor que nós colocamos nele. Por exemplo, isso está no nosso dia a dia, nas grifes, na moda que muda com o passar do tempo. Então, o mundo dita a moda. Num determinado momento é moda usar um tipo de camisa, um tipo de vestido, um tipo de calça, e quando nós observamos isso, nós nos sentimos atuais, nós nos sentimos mais bonitos, nós nos sentimos descolados, nós nos sentimos mais aceitos. Então não é a roupa em si, não é o objeto em si, mas é o valor que nós colocamos nesse objeto, nesse instrumento. Então essas coisas, quando elas nos conduzem, elas estão fazendo aquilo que o mundo tem a sua missão de fazer, que é nos conformar a ele. Nós tributamos valor e nós reconhecemos naquilo que nós obtemos ou naquilo que nós usufruímos a formação da nossa identidade, a formação da nossa dignidade. E esse é o grande ponto. Qual o valor você coloca naquilo que você faz? No seu trabalho, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, nos seus bens, no seu salário, na sua estabilidade, na sua morada. Qual o valor você coloca e da onde vem a formação desse valor? Esse é o grande lance aqui do ponto. Não são palavras ou ensinos meramente subjetivos, né, em que nós podemos
descrever da forma como nós melhor entendemos o que significa viver para Deus, o que significa fazer a justiça do reino, o que significa acumular tesouros nos céus, o que isso significa acumular tesouros nos céus. Então, não é subjetivo como muitas vezes nós consideramos. Isso é muito claro, é algo muito experiencial e algo muito comum. Se não fosse, os seus discípulos não compreenderiam. Os seus discípulos não entenderiam essas instruções. Então, se na última exposição nós usamos essa porção 19, 20 e 21 para conclusão, para nós avaliarmos a nossa piedade diante de Deus, considerando onde está o nosso coração, agora nós avaliamos o nosso coração, considerando onde está o nosso tesouro e para onde aponta a nossa visão. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é quem possui o nosso coração? O reino ou o mundo? Lembra lá quando o Senhor Jesus está conversando ali com Nicodemos, em João capítulo 3, ele diz o seguinte: jamais você poderá ver o reino dos céus se você não nascer de novo. Nascer de novo, aquela expressão significa literalmente nascer do alto. Se você não nascer do alto, você não pode ver o reino dos céus. O coração que nós temos nasceu da onde? Dos céus ou da terra? É um coração terreno ou é um coração espiritual? Se for terreno, com essa terra ele perecerá. Se for celestial, com a nova Jerusalém, nós desfrutaremos da eternidade com o Senhor. Então a instrução do Senhor aqui tende a nos levar a um ponto de parada, meus irmãos. Percebe que essas porções, elas parecem não se encaixar no discurso do Senhor Jesus, detalhando como o caráter cristão se relaciona com as várias realidades da vida. Aqui o Senhor nos confere um ponto de parada, para reflexão, um ponto de análise, para que nós tenhamos uma percepção de para qual direção o nosso coração está apontando os nossos pés, está fixando os nossos olhares. Então é uma parada para discernimento aqui que nós fazemos. Nós precisamos desses pontos de parada. A nossa vida é muito corrida. Nós somos cheios de atividade. Nós queremos, por exemplo, que os nossos problemas sejam resolvidos tipo alimento fast food, tipo as entregas que nós queremos receber daquilo que nós pedimos, tem que ser tudo muito rápido. E isso nos gera um atrofiamento intelectual, um atrofiamento da piedade. Nós não desenvolvemos, nós não crescemos, nós ficamos atrofiados, porque crescer e desenvolver leva tempo, meus irmãos. Nós precisamos de tempo. Nós não devemos receber alimento mastigado direto. Nós precisamos mastigar. Nós precisamos morder, nós precisamos encontrar porções duras das Sagradas Escrituras e mordê-las até nós conseguirmos engoli-las. Nós precisamos disso. Então nós temos esse ponto aqui. O Senhor nos leva a olhar para o nosso coração. É como se Ele estivesse dizendo: olhe para dentro de si. Perceba o que sai de dentro de você. Aquilo que conduz os seus olhos e por eles também entra e alimenta. E isso conduz os seus passos, isso conduz as suas mãos, isso conduz a sua mente. Para aí e percebe onde está o seu coração. Quais coisas, quais realidades o seu coração elevou como tesouro? Será que é tesouro? Quais situações, quais momentos da sua vida, quais ambições o seu coração elevou ao status de riqueza? Quais? Mas o Senhor é mais direto quando Ele fala especificamente do dinheiro. Ele diz:
o que o dinheiro representa para você. Porque o dinheiro não é somente uma moeda, não é somente um recurso monetário, mas significa poder, significa conforto, significa estabilidade, significa tranquilidade, significa descanso, significa confiança. Por isso que ele é colocado como ídolo, porque isso quem significa? Deus. Deus. Então, o Senhor nos leva a considerar de quem? De quem é o meu coração? Isso, evidentemente, porque os filhos do reino, o coração dos filhos do reino é do rei do reino. Mas de quem é o seu coração? Qual reino tem a propriedade do seu coração? E para fazer isso, eu não vou diretamente ao texto, porque esse texto aqui, ele já faz o Senhor Jesus, em Mateus 19, abre Mateus 19. Em Mateus 19, o Senhor inicia um diálogo ali com alguém. Olha como é interessante. Ele conversa com alguém que se considerava filho do reino, mas não era. Então o Senhor mostra para ele que, na verdade, ele não era um filho do reino. E logo depois desse diálogo, ele faz a aplicação do diálogo aos seus discípulos. Então, aqui, o Senhor Jesus, ele ensina o que está por trás daquele com quem ele conversou. Em Mateus 19, a partir do versículo 16. Mateus 19, a partir do versículo 16. Esse diálogo, se nós pudermos dar um título para ele, o título seria o desapego das coisas do mundo. A partir do versículo 16, ele inicia o diálogo com esse jovem rico, que se considerava filho do reino. O Senhor mostra para ele que, na verdade, ele não é um filho do reino. E nessa porção de Mateus 6, 19 ao 21, ele mostra o que estava dentro do coração do jovem rico ali. Ele diz assim, né? 19, 16 diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta? O Senhor diz, então, se queres ser perfeito, se queres ser íntegro, completo, aquela palavra lá de teleios, né? Mateus 5,48, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Se queres ser perfeitos, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Olha o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Quando ele observava os mandamentos, onde estava o seu coração? É interessante que o Senhor não a repreende pelo fato dele não observar os mandamentos. Exteriormente, esses mandamentos eram observados, mas interiormente, o coração dele nunca esteve no Senhor. Então, o Senhor faz a aplicação para os seus discípulos. A partir do versículo 23, ele diz: Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí existia uma série de especulações o que significa esse camelo e essa agulha, das coisas mais fúteis, mais ridículas do mundo. Vale considerar que simplesmente do jeito que está aqui, para um camelo passar no fundo de uma agulha é de fácil ou é difícil? Então não precisa entender que era uma pedra, uma abertura numa pedra, nem precisa, é só entender que para um camelo passar no fundo da agulha é difícil, não é não? Então pronto, isso já mostra tudo. Então é melhor se preocupar com o ponto da instrução.
e não com os detalhes que não têm importância alguma para nós aqui. Olha como é interessante. Por que ele está falando de riquezas e de rico aqui? Porque existe concorrência no coração. Porque todas essas características que eu mostrei, do valor que os recursos têm e não o valor monetário em si, ele ganha o nosso coração. Por quê? Porque ele nos faz pensar que aqui é o nosso paraíso. Nós podemos driblar as doenças, os sofrimentos e os desconfortos. Nós podemos. Então, olha como isso tende a nos conformar com o presente sério. Versículo 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? E aí ele está dizendo, olha, isso não quer dizer que os ricos não são salvos. Quem pode ser salvo? Aí, versículo 26, Jesus, fitando neles, fixando os olhos nele, olhando para eles, o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, ser salvo. Mas para Deus tudo é possível. Por quê? Porque Deus muda os corações. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. É evidente aqui que o Senhor não está falando de bens materiais e a semelhança do que acontece com Jó, nós receberemos mais filhos, mais filhas, mais empregados, não é isso que o Senhor está falando, mas é o grande gozo de estar com o Senhor que preencherá as nossas vidas mais do que um irmão pode preencher, mais do que um cônjuge pode preencher, mais do que pais pode preencher, mais do que bens podem preencher. É isso que o Senhor está descrevendo aqui. Em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, nós vemos a síntese aqui. Um comentarista ele disse o seguinte, as escolhas e ações das pessoas são formadas pelas coisas que elas mais estimam e mais valorizam. Por isso, então, onde está o nosso coração? Então, o Senhor usa metáforas aqui para dar o seu ensino. A primeira é a metáfora do tesouro. Então, vamos passar aqui um pouco mais rápido. Quando ele diz, não acumuleis, a ideia de acumular não é algo instantâneo, é algo que leva vida. A palavra ajuntar aqui, no versículo número 20, é a mesma palavra, embora seja traduzida de forma diferente. Poderia ser traduzido da mesma forma, seria, não acumuleis isto, mas acumuleis isto. Então, não teria problema. Acho que a opção do tradutor foi mostrar palavras diferentes para mostrar tesouros diferentes, Mas é a mesma palavra, a mesma configuração, o mesmo termo. Então, acumular, ela exige o quê? Exige vida. A ideia de que não leve a sua vida ajuntando isso. Ou, se nós formos entender o imperativo aqui no sentido negativo, seria pare de acumular. Por quê? Porque assim vocês estão fazendo. Parem de acumular, Então ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. A pergunta que vem é por quê, Senhor? Ele vai descrever o porquê. Ele diz, porque os tesouros sobre a terra, a traça e a ferrugem corrói, vocês perdem. E os ladrões escavam e roubam, não está seguro. Então, por que não posso acumular tesouro sobre a terra? A ideia de tesouro é aquilo que nós tributamos valor, é aquilo que nós tributamos a realização. É evidente que ele está falando aqui de bens materiais, sim. Mas como eu falei para vocês, os bens materiais não são monetários simplesmente. Nós tributamos algo a ele, Então ele está dizendo, não acumule tesouro sobre a terra, não coloque a sua expectativa, a sua confiança, a sua esperança, o seu zelo, o seu contentamento, a sua felicidade sobre a terra. Por quê, Senhor? Porque o que é desse reino não subsiste no reino por vir. Esse é o grande ponto. Aquilo que é ajuntado aqui
fica, mas aquilo que ecoa na eternidade lá permanece. Esse é o grande ponto da questão. Lembra lá do apelo de Paulo em Romanos capítulo 12? É um culto genuíno, é um culto pensado, é um culto discernido. O Senhor nos deu novas mentes, nós discernimos o que é tesouro eterno e o que é tesouro perecível. Nós compreendemos isso, irmãos. Às vezes nós queremos ser enganados, mas nós somos enganados porque nós forçamos o nosso próprio engano. Porque um filho do reino discerne, entende, percebe. Ele não é mais cego. Ele não é mais cego. O Senhor Jesus, então, nos mostra que aqui ele está se referindo àquilo que prende a nossa mente nesse mundo. Aquilo que de alguma forma nos faz pensar que esse mundo é o nosso habitat natural, que esse mundo é o nosso reino, é aquilo que prende as nossas mentes aqui, é aquilo que tem os nossos propósitos de vida, de realização, de contentamento, de ânimo, de alegria. O Senhor está mostrando aqui a inutilidade de derramar suor para guardar para o ladrão, para a corrosão. A inutilidade de viver uma vida completamente dedicada para a destruição, para aquilo que é perecível. É inútil, é fútil, é o vento, é vão. É isso que o Senhor nos mostra aqui. Entendam com a mente que vocês receberam. Percebam com os olhos que vocês receberam. O que é tesouro aqui não passa para aquilo que virá. Não passa. Com esse mundo será purificado pelo fogo. Observe o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 6. Observe o apóstolo Paulo, da mesma forma, ele aponta que o amor ao dinheiro é uma característica da falsidade. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Diz assim, olha como é interessante, olha o perigo dos propósitos de vida, olha o perigo das ambições terrenas. Ele diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e em cilada. O que ele está dizendo assim, olha, os seus propósitos colocam ou armadilhas diante de vocês ou colocam instrumentos de edificação. Aqueles que querem ficar ricos, esses, entenda, o problema não é querer ficar rico, não. O problema é entender que você precisará dedicar mais atenção. Porque você terá mais armadilhas. Você terá mais ciladas. Internas e externas. Quando ele diz, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, nessa concupiscência, nessa ambição, se desviaram da fé. E aí destaca ainda mais a característica de idolatria. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Por que as dores? Por causa da dubiedade, por causa da falta de exclusividade. Qual é o ponto aqui? O ponto não é a riqueza. O ponto não é querer ser rico. O ponto aqui, meus irmãos, é a dedicação do coração. O ponto aqui é a ganância. O ponto é quem tem o nosso coração. Ou seja, aquele que mais tem, mais atenção deve dedicar. Olha o versículo 17 aí, no mesmo capítulo. Exorto aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Observe que ele não está condenando a riqueza. Ele está mostrando que aqueles que mais têm, no mundo que perece, mais atenção precisa dedicar. Por quê? Porque você não é desse mundo. Entenda isso. Exorto aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança. Olha aí que interessante. Quem deve ter a exclusividade da nossa esperança? É o Senhor. Nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza. Quando eu falo sobre concurso público, eu estou querendo destacar esse perigo desgraçado aqui, certo? Na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que
tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então, olha o perigo de onde você coloca o seu coração. Então, voltando lá para Mateus 6, isso não quer dizer que você não deve acumular nada. É evidente que você deve acumular alguma coisa. O versículo 20 diz, ao invés de acumular tesouros, valor, esperança, confiança, graça, realização nas coisas que perecem, pelo contrário, a mesma palavra ele usa, a tradução é diferente, ajuntai. Ajuntar precisa de vida, é uma vida dedicada a isso, é uma vida exclusiva para isso. Ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Por quê, Senhor? É a pergunta, não é? Porque lá a traça e nem ferrugem corrói. Os ladrões não entram, os ladrões não escavam. Então as casas naquele tempo eram feitas de barro, era fácil fazer um buraco, entrar e pegar. Os ladrões não escavam nem roubam. Por quê, Senhor? Porque lá nada perece. Os tesouros que você junta lá, você desfrutará deles eternamente. E é evidente que tesouro no céu aqui, meus irmãos, é o exercício da justiça. Que nós vemos que nós devemos exceder a justiça dos escribas e fariseus, Mateus 5:20. Nós vimos que tipo de justiça é essa em Mateus capítulo 6, versículo 1 até o versículo 18. Várias características dessa justiça, dando esmola, que é o exercício da misericórdia, nos dedicando ao nosso relacionamento com Deus em oração, nos consagrando, levando-nos à nutrição espiritual. É essa a justiça que toca os outros, nós mesmos e a nossa relação com Deus. Então, tesouro no céu é o exercício da justiça, que é justamente aquilo que realmente é bom. É aquilo que o Senhor descreve como sendo agradável, como sendo perfeito, que é a expressão escriturística revelada da sua vontade. É aquilo que esse presente reino repudia, mas o reino por vir considera como tesouro. Qual é o ponto do ensino do Senhor Jesus aqui? Apenas uma coisa deve ocupar a mente dos filhos do reino. O que deve ocupar a mente dos filhos do reino? A contínua reflexão. Quem tem a propriedade do meu coração? Quem tem a propriedade exclusiva do meu coração? Nós precisamos desse ponto de parada constantemente na nossa caminhada, nessa jornada. Versículo 21. E aí só um ponto aqui de observação mesmo, o problema não é ser preveniente, certo? Nós devemos nos guardar para o dia mau. Nós devemos fazer provisão para o dia mau. Nós devemos ser cautelosos, nós devemos ajuntar para ter como socorrer os necessitados. O problema aqui é a ganância, é a detenção do coração. Esse é o grande problema aqui. Ok? Versículo 21. Ele então sintetiza a sua instrução, ele diz, entenda algo. Porque o que ele está mostrando é o seguinte assim, ele está mostrando que o seu coração tributa valor a alguma coisa e por isso você vive. E ele diz então no versículo 21, por quê? Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse também aqui, ele coloca ênfase. Ele quer dizer assim, essa é a realidade do teu coração. Onde está o teu tesouro? Essa é a realidade do teu coração, porque sai daqui, ó. Sai de dentro. Os valores, as ambições, as inclinações, os propósitos, os sonhos, os desejos saem daqui. Então, olhe para o seu tesouro e aí também estará o teu coração. Coração aqui, lembra lá, Mateus está escrevendo para os judeus. Existe muita linguagem judaica aqui, muito hebraísmo aqui. Então, o que é que o Senhor está colocando como coração? Da mesma perspectiva do Antigo Testamento. Coração é o que, então? Coração, ele é o centro das nossas motivações, o centro dos nossos desejos. Coração faz referência à central de comando do homem, a mente e o corpo. Isso é coração, né? Portanto, o Senhor está se referindo àquilo que nós ambicionamos
ditará o caminho que nós seguiremos. O Bispo Raio, naquelas meditações em Mateus, ele disse o seguinte, observando essa porção. Olha como é interessante, como a dubiedade não nos leva a experimentar a felicidade. Embora nós vivamos de forma dúbia, intencionando ser felizes, porque nós queremos aproveitar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. É como se nós quiséssemos matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ele diz o seguinte, olha que interessante. Existem milhares de pessoas em nossas igrejas que se sentem desconfortáveis, inquietas e insatisfeitas consigo mesmas, sem nem mesmo saber o porquê. Olha, meus irmãos, como a dubiedade, como a hipocrisia é sagaz, como é ardilosa, como é sutil, sem nem mesmo saber o porquê. A razão disso está aqui revelada. Elas querem estar de bem com Deus e com o mundo. Esse é o grande problema. Calvino, ele desenvolveu isso observando o valor que nós damos às coisas assume a direção das nossas vidas. Ele diz o seguinte, se a honra ele está falando do aplauso dos homens, né? Que o Senhor Jesus falou há pouco. Então, se a honra é considerada o mais alto bem, então a ambição assume o controle total do homem. Se for o dinheiro, então logo em seguida a cobiça toma o comando do reino. Se for o prazer, então os homens, com certeza, degeneram em alegre satisfação dos desejos. As nossas inclinações, as nossas ações, as nossas atitudes, os propósitos da nossa vida não saem do nada. Saem de um coração que é alimentado por você. Sai quando você baixa a guarda do escudo da fé e deixa o mundo o conformar. Você é o responsável. Você é o culpado. Você prestará contas. Você desfrutará do perecimento eterno por causa do seu vacilo, por causa da sua omissão. Onde está o seu coração? E aí eu estou em maus lençóis aqui, porque nós já passamos um bocado de tempo, né? E ainda tem alguns versículos, mas vamos continuar aqui. De quem são os seus olhos? Os seus olhos são do reino ou são do mundo? Os seus olhos são dos céus ou são da terra? Aqui ele usa as terminologias diferentes, vocês perceberam? Olhos bons, olhos maus. Olhos por meio do qual penetra a luz que ilumina o corpo, ou olho por meio do qual jaz em treva, onde o corpo não é iluminado. Então a linguagem é muito característica do que é bom e do que é mal, daquilo que ilumina e daquilo que leva à escuridão. Mesmo que o Senhor não use nenhum mandamento aqui, né, nenhum imperativo, essa porção ela ainda carrega o tom de advertência aqui, porque ela descreve as instruções que o Senhor dá para que nós fiquemos atentos a elas. E qual é o ponto aqui do Senhor ressaltar os olhos? Evidentemente, olhos aqui equivale ao que ele falou na porção passada do coração. Quando o Senhor fala de olhos aqui, equivale ao que ele falou do coração na porção passada. Por quê? Porque é o que nós usamos para enxergar o caminho, para conduzir os nossos passos. Então o Senhor coloca de tal forma que os nossos olhos eles devem ser pautados pela verdade, que aqui é descrito como luz, porque ou ele mostrará o caminho a ser seguido ou mostrará nada, que equivale ao caminho da perdição, da destruição. Qual é o ponto aqui? Qual é a visão que nós seguimos? Essa é a nossa reflexão. Qual é a visão que nós seguimos? Qual é o alvo em que nós miramos? O que os nossos olhos que nos conduzem são? Leais ou não? Os nossos olhos eles servem para nos enganar, para conduzir o nosso corpo de forma enganosa, porque é por ele que entra a luz que o nosso corpo seguirá, ou não? Eles são leais ao Senhor. Isso é enfatizado no último versículo 23. Ele mostra a sagacidade do mundo.
O engano do mundo. Então vamos lá de forma mais rápida aqui. São os olhos a lâmpada do corpo, né? O lugar por onde entra a luz para que o nosso corpo pode seguir, né? Aquilo que encharca nosso coração para que ele possa ser conduzido. E aí ele diz, se essa é a realidade, então ele está descrevendo um fato. São os olhos a lâmpada do corpo. Então nós enxergamos o mundo por meio de qual órgão? O termo aqui são olhos mesmo, né? Nós enxergamos o mundo, então isso é claro. Se essa é a realidade, então ele coloca algumas condicionais. Entenda que se os teus olhos forem bons, bom aqui, meus irmãos, equivalem à lealdade. Lembra lá do Salmo 119, versículo 18, quando o salmista diz, desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, olhos bons aqui equivale à lealdade à lei de Deus, lealdade à vontade do Senhor. Então entenda, se os teus olhos forem leais ao Senhor, se os teus olhos forem leais ao reino, todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, ele tem os olhos exclusivos para o reino, fixos na grande linha de chegada. Ele não tem os olhos dúbeis. Mas existe outra possibilidade. Se, porém, os teus olhos forem maus, então maus aqui equivale à malícia. Aquilo por meio do qual não é possível entrar a luz, então não é possível ver o caminho. Eu dito qual é o caminho. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Essa última sentença vamos ver um pouquinho mais na frente. Então, aqui vale uma ressalva, meus irmãos, muito importante, porque existem mestres falsos que utilizam esse versículo aqui de forma muito deturpada. Observe uma coisa, ó, não são os nossos olhos ou o nosso coração que transformam as coisas em boas ou más. As coisas já são boas e as coisas já são más. Nós apenas enxergamos como elas são. Importante entender isso, porque eu não tenho o poder de fazer de uma coisa má se tornar boa. Importante entender isso. Entenda, um colega meu, irmão em Cristo Jesus, ele começou a entender o evangelho de forma mais profunda, né? mais substancial, e isso o fez entender que o culto deveria ser observado de forma mais solene, de forma mais ordeira, de forma mais organizada e não tanto humanística, não tanto egocêntrica, né? Voltado para o ego, para a satisfação egoísta de cada um. Então, ele fazia parte de uma igreja neopentecostal. É claro que todo aquele que conhece um pouco mais do evangelho tenta ficar na sua igreja e transformar ali o que dá a sua igreja. E aí ele questionou, né, a pastora, era uma pastora lá, questionou a pastora, mas será que realmente agrada aquilo que o mundo usa para sua orgia, nós usarmos aqui para cultuar o Senhor? Então ele estava se referindo às luzes, os jogos de luzes, a fumaça que tinha durante o culto e tudo aquilo. E ela disse assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. O que ela está dizendo? É porque você enxerga de forma negativa. Nós temos que enxergar de forma positiva. Sabe por quê? Porque se o mundo faz para a imoralidade e perdição, por que nós não podemos usar para a glória do Senhor? O grande problema é porque nossos olhos não têm poder para transformar algo mal em bom. O que é bom é descrito pela palavra do Senhor, como também o que é mal. Então, olha o final do versículo 23 aqui. O Senhor não precisava, meus irmãos, dessa última porção aqui do portanto, né? Dessa conjunção aqui conclusiva, que não precisava. Mas o Senhor faz questão de mostrar a sagacidade, a malícia do engano, mesmo aos filhos do reino. Por quê? Porque ele nos mostra que nós podemos ser conduzidos pelas trevas achando que nós estamos sendo conduzidos pela luz.
Quando ele diz que, portanto, caso a luz... Olha como é interessante. Por quê? Porque antes ele falou assim, se os teus olhos... se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, todo o teu corpo será iluminado por aquilo que é bom. Como ele categoriza aquilo que nós identificamos como luz, por mais que não seja luz, por mais que não ilumine. Ele diz assim, portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, ou seja, aquilo por meio do qual você pauta a sua vida, aquele caminho por meio do qual você vive, você caminha, você traça a sua jornada. Observe, se isso for trevas, olha como a ênfase que ele dá, que grandes trevas serão. Por quê? Porque ele enganou, porque ele confundiu, porque ele cegou. Esse é o grande ponto aqui. Se aquilo para o qual você vive, que lhe conduz, for na verdade trevas, ou seja, não segundo a vontade de Deus, então você estará terrivelmente em trevas, em perdição, e você não percebe. Onde estão fitos os nossos olhos? Será que nós fazemos essas análises para percebermos para onde nós estamos olhando? Ou nós estamos completamente centrados na nossa certeza? E nós somos os senhores da verdade. O Senhor sintetiza no versículo 24. O Senhor ele encerra esse ensino do tesouro e da visão, mostrando que quem tem o poder das nossas vidas tem a propriedade delas. O que ele mostra? Ele mostra o seguinte, que aquilo que nós corremos para buscar, aquilo para quem nós vivemos para buscar, na verdade, se torna senhor das nossas vidas. Ou seja, aquilo para quem ou para o que nós vivemos é, na verdade, nosso Senhor e dele nós somos escravos, dele nós somos servos. Nós vivemos em função daquilo. Quando ele diz, ninguém pode servir aos dois senhores, falando da dubiedade, porque ou ao de aborrecer-se de um, a ideia de ser hostil com um, né, de odiar a um e amar o outro, ou se devotará ou será leal a um e desprezará o outro. O que o Senhor está mostrando aqui é que caso não haja exclusividade, sempre nós teremos as nossas emoções, vontades e afeições divididas. Sempre. Elas não serão exclusivas, elas cooperarão, elas concorrerão com propósitos diferentes. Então ele arremata, ele fecha. Ele diz, não podeis servir a Deus e às riquezas. Então essa palavra riqueza aqui é a palavra mamona, que vem de mamon, que a ideia de Deus da riqueza, o Senhor da avareza, e aqui sempre num tom negativo. Então a riqueza aqui, ela chega identificada pelo termo que ela usa, realmente como as Escrituras descrevem, como um ídolo. Aquele em quem nós colocamos a nossa confiança. E mais uma vez, nós vemos aqui a alusão ao coração, embora o termo não seja utilizado. Então, observe o que o Senhor nos ensina aqui. O Senhor está enfatizando que nessa jornada é necessária devoção integral. Ou nós nos devotamos integralmente a Ele ou não. Que a duplicidade não é devoção exclusiva. Sempre, em alguma medida, nós estaremos divididos. Por isso, meus irmãos, a divisão na Escritura, a divisão de lealdade, ela é colocada no status de idolatria. Lembra lá daquele episódio onde a arca do Senhor foi levada pelos filisteus e foi colocada no templo de Dagon. O bispo Raio aqui, observando sobre esse trecho, naquelas meditações de Mateus que eu fiz referência, ele diz o seguinte, a arca da aliança, aquilo que é santo, e a estátua de Dagon jamais permanecerão juntas. No nosso coração, no coração dos filhos do reino, só cabe um rei. Só reina um rei.
Somente um rei tem exclusividade. Não é possível ter dois. O engano de um coração não exclusivo e de uma visão desfocada é que aquilo pelo que nós vivemos para obter, na verdade, acaba nos possuindo. É isso que as coisas fazem conosco, não é? Elas ditam a nossa felicidade, ditam a nossa esperança e ditam o nosso progresso. Nós nos tornamos como as coisas que nós nos gastamos para conquistar. Tem um livro que fala disso, do Bill, Dica Bill, ele diz, nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Nós buscamos as coisas e somos feitos pelas coisas, as próprias coisas. Nós viramos objetos desse mundo e nos forma, e nos modela, e nos molda. Um comentarista chamado Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: o pecado da idolatria é tão perigoso quanto o pecado da hipocrisia. Depois que eu li esse comentário, eu perguntei por quê. Por que o pecado da idolatria é tão perigoso quanto o pecado da hipocrisia? E aí eu pensei numa resposta. Porque ambos atestam que Cristo não é o nosso Rei. Cristo não é o Senhor do nosso coração. Cristo não é o nosso tesouro. Como Paulo faz referência em Colossenses capítulo 3, qual deve ser a nossa postura? Nós devemos fazer morrer a velha natureza. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos fazer morrer a nossa velha natureza. Alguém, eu não me recordo quem, um dia disse algo, ficou gravado na minha mente. Ele diz o seguinte: nessa vida, sempre seremos escravos de alguém. Nessa vida, sempre nós teremos um Senhor. Não existe ninguém sem o Senhor. Ou nós somos escravos de Deus, ou nós somos escravos desse mundo, portanto, de Satanás. Então, para a gente finalizar aqui, algumas perguntas, já que nós estamos numa parada de reflexão. Quem tem o seu coração? Onde está o seu tesouro? Em quem estão fixados os seus olhos? Quem é o seu Senhor? O Senhor Jesus, o grande Rei do grande e glorioso reino, nos ensina como nós devemos obter essas respostas. Nós paramos, nós consideramos as nossas vidas, nós olhamos para o nosso coração. Entenda, o cuidado ao esconder a duplicidade do pecado em seu coração leva, meus irmãos, inevitavelmente à perdição eterna. Ou nós somos radicalmente exclusivos ao reino de Deus, ou nós somos completamente súditos de um reino caído. O Senhor não aceita divisão. Olha o que levou o povo de Israel na antiga aliança. Aqui levou, quando eles dividiram a glória de Deus com os seus egos e com os seus ídolos. Eles pereceram, como um sinal do que nós seremos, se nós tivermos a mesma atitude, a mesma disposição. Não importa quem ou o que, você divide o seu coração. Ou ele é de propriedade exclusiva do Senhor, ou ele é de Satanás. Vamos orar. Nosso Senhor maravilhoso, nós somos colocados diante de tão impactante advertência, Pai. Nós enxergamos o perigo de caminhar por esse mundo mau e perverso, escuro, sombrio, em densas trevas. Nós corremos o constante perigo de sermos seduzidos por esse mundo, Senhor. De sermos enganados maliciosamente. Tua palavra diz que Satanás pode se transformar até em anjo de luz, para enganar, se possível, for os eleitos. Ajuda-nos, ó Deus, protege-nos, guarda-nos de nós mesmos. Guarda-nos, ó Deus, do velho Adão que ainda tende a habitar em nós. Faz morrer a nossa carne
nos dá vigor espiritual para que nós possamos combater o bom combate da fé. Ó Deus, que nós possamos guardar a fé, Deus, e que nós possamos completar a jornada. Ajuda-nos tão somente para nós glorificarmos o nosso Redentor Jesus Cristo. Amém.